Olá, espero que esteja tudo bem com você. Hoje eu estou aqui no Parque Ecológico, lugar que eu mais gosto de gravar vídeos. Faz tempo que eu não faço isso, que eu não gravo mensagens aqui. E hoje eu gostaria de falar de uma reflexão que eu tenho feito no primeiro capítulo do livro de Neemias, no Antigo Testamento. Mas eu gostaria de falar dessa, dessa passagem a partir de duas expressões idiomáticas. Eu gosto muito de expressões idiomáticas, porque eu gosto muito da ideia das palavras como símbolos. Então, as palavras, elas são como vasos que contêm significado. Então, quando você ouve a palavra desolação, por exemplo, você está transformando essa palavra em um vaso e você está colocando todo um significado, toda uma imagem, toda uma paisagem de desolação dentro desse vaso. E uma expressão idiomática, ela é um vaso grande, porque ela contém todo um contexto, toda uma mensagem. Uma expressão idiomática é quase o resumo, uma síntese de uma parábola, como as parábolas que Jesus contava. E tem a primeira expressão idiomática que eu quero usar para falar sobre o contexto de Neemias, mais precisamente do povo de Deus na época de Neemias, é a expressão "a vaca foi para o brejo". Bom, quem é mais antigo conhece essa expressão, os mais novos, quanto mais novos, acho que menos conhecem essa expressão, mas ela fala de uma vaca. Literalmente falando, ela fala de uma vaca que foi pro brejo numa situação onde, pelo menos lá no momento rural pré-maquinários, né, era impossível tirar a vaca do brejo. A vaca morreu, a vaca está condenada, porque ela está no brejo. Ninguém tira a vaca do brejo, ela é muito pesada. Eu creio que hoje esse problema é resolvido de diversas formas, pode ser resolvido de diversas formas, principalmente por agropecuaristas profissionais, né? Grandes agropecuaristas. Mas, de qualquer forma, a expressão ficou, a vaca foi para o brejo. E ela é muito útil, essa expressão, no contexto do povo de Deus ali na época de Neemias, porque a vaca tinha ido para o brejo há muito tempo ali, né? O povo de Deus, tanto o reino de Israel quanto o reino de Judá, já tinha sido exilado, já tinha sido dominado e os dominadores já haviam sido trocados e nesse momento eles estavam sob o domínio do Império Persa e estavam numa situação muito ruim. Então, tudo do povo de Deus que a gente ouve ali no Antigo Testamento, chamado de Abraão, depois a libertação do Egito, depois Davi, Salomão, os reis, tudo já tinha passado, tudo. E a vaca já tinha ido pro brejo, assim, bonito mesmo, né? E quando Neemias pergunta para os seus compatriotas ali sobre a situação, eles colocam esse parecer que se resume na expressão "a vaca foi pro brejo", tá tudo detonado, eles estão vivendo de maneira miserável. Só que aí entra uma outra expressão idiomática que tem sido muito, eu tenho usado muito na minha vida, para questões profissionais, para questões pessoais, para questões do reino, da igreja, que é uma expressão muito conhecida no Brasil, uma expressão que provavelmente é mineira, eu não conheço, mas provavelmente é mineira, que é a boa e velha "fulano está com a faca e o queijo na mão". Essa expressão, ela tem sido muito útil na minha vida, porque eu sou uma pessoa que eu tô longe, muito longe, quem me conhece sabe, que eu tô muito longe de ser um coach. Eu sou praticamente um anti-coach. Eu tenho pavor desse papo de coach, de acordar de manhã dizendo que você é um vencedor e tudo mais.
Mas tem algo que é o mais perto que eu posso chegar de um coach, que é essa expressão que eu tenho usado para mim, hein? A faca e o queijo na mão. Que é o quê? Eu me perceber em várias situações profissionais, pessoais, espirituais, com a capacidade de fazer, de realizar, com as ferramentas para realizar, com as circunstâncias ideais para realizar tal coisa. E aí eu uso essa expressão para mim mesmo, num tom de coach ou de quase coach. Lucas, você está com a faca e o queijo na mão. Se você está com a faca e o queijo na mão, e isso que você pode realizar é correto, é ético, está dentro da ética e da moral de Deus, da palavra de Deus, faça. Eu tenho colocado isso para mim, faça. Por quê? Porque não é fácil estar com a faca e o queijo na mão. Existem pessoas, muitas situações que nós estamos com a faca, mas nós não temos o queijo, nós não temos material. Situações em que nós temos o queijo, mas nós não temos a faca, nós não temos as condições para fazer aquilo. Muitas situações que nós estamos impotentes por não ter essa configuração, esse contexto ideal para realizar algo. Mas quando a gente tem, eu tenho colocado isso para mim, quando eu tenho, eu vou e faço. Eu tento fazer, pelo menos. Pode não dar certo. Eu estou vivendo isso agora. Nesse momento eu estou vivendo isso. Eu estou realizando um projeto pessoal / profissional que eu tenho a faca e o queijo na mão. E eu estou tentando. E isso me faz bem. Então isso é o máximo que vocês vão ouvir eu falando num tom coach, né? Mas por que eu estou falando dessa expressão? Por causa de Neemias. Quando Neemias ficou sabendo da situação da sua cidade natal, do seu povo, ele entendeu no momento que ele tinha a faca e o queijo na mão, que ele era uma das poucas pessoas, um dos poucos judeus com as condições favoráveis para liderar um movimento de reconstrução em Jerusalém. Por quê? Porque ele era o copeiro do rei, e ser copeiro do rei não era simplesmente entregar um copo para o rei. É ser uma pessoa influente, importante, que tem acesso à corte do rei ali na época do Império Persa. E foi o que ele fez. Foi exatamente isso que ele fez. Ele se deu conta disso. E toda a oração de Neemias no capítulo 1, depois você pode ir lá e ler, é sobre isso. É sobre um relato sobre dias e dias que ele ficou orando, já ciente de que ele tinha a faca e o queijo na mão para fazer aquilo. A dúvida dele era se Deus, se o soberano, estava de acordo com esse intento dele, com essa vontade dele, com essa predisposição dele. Então ele orou por muitos dias. E a oração que tem ali, ela é uma espécie de um resumo de várias orações que ele fez em vários dias. O que deixa bem claro que Neemias sabia que ele tinha a faca e o queijo na mão é que a última frase desse capítulo, e eu gosto muito do texto de Neemias, porque é um texto que ele escreve num modo mais contemporâneo para a gente, num formato de prosa, e ele escreve em primeira pessoa, que parece muito os nossos blogs atuais, os nossos textos de redes sociais atuais. Ele fala eu o tempo todo, eu. É um relato dele, é um registro pessoal. No final, na última frase desse capítulo primeiro, quando ele termina a oração, o registro da oração, ele diz: nessa época eu era o copeiro do rei. Quer dizer, nessa época eu tinha condições. Nessa época eu estava lá para as cabeças do Império Persa. Eu tinha condições de pedir as coisas. Ele não sabia se ia dar certo, ele não sabia se Deus seria favorável a ele, se aquilo fazia parte do plano de Deus e se aquilo não era só uma coisa dele. Mas ele orou muito. E
E qual a ponte que eu faço hoje para nós cristãos dessa história de Neemias com a nossa vida cristã? Nós somos copeiros dos reis dessa terra, de muitos reis. Nós somos funcionários, nós somos empresários, nós somos empreendedores, nós somos freelancers, nós somos autônomos, nós estamos trabalhando no vigente império. Império das coisas, império tanto do Estado quanto império do mercado. Nós somos copeiros, nós temos certas condições. Nós temos, em muitos aspectos, a faca e o queijo na mão. Condições educacionais, condições técnicas, condições financeiras. Nós temos muitas condições. E somos cristãos. E a primeira coisa que a gente aprende com Neemias é que Neemias estava vivendo isso, mas ele tinha o seu coração voltado para Jerusalém. E o que é Jerusalém para nós hoje? Não é Jerusalém que está lá no Oriente Médio. Isso é uma coisa que precisa ficar bem claro para nós cristãos. Não é. Jerusalém hoje, e isso fica muito óbvio no Novo Testamento, é a igreja. A igreja de Cristo Jesus. A igreja que você frequenta, a igreja que eu frequento. Essa é a nossa Jerusalém. Então, o ato de Neemias olhar para Jerusalém com afeto, para nós é o ato da gente olhar para o reino de Deus hoje, para a igreja de Cristo hoje com afeto. Como está a minha igreja? E isso é muito importante num momento onde nós estamos vivendo, nós cristãos, mesmo nós evangélicos, estamos vivendo um secularismo extremo. Nós estamos ritualizando a fé, setorizando a fé para os eventos específicos da igreja e estamos nos secularizando, ou seja, nós estamos sendo plenamente copeiros do rei no nosso tempo, na nossa época. Então a primeira lição que a gente aprende com Neemias é olhar para o reino de Deus, olhar para a igreja, atentar para a igreja e depois, em segundo lugar, se entender em que nós estamos muitas vezes com uma condição de faca e o queijo na mão. Eu tenho condições de cooperar no reino de Deus. Eu tenho condições de cooperar na minha igreja. Você tem condições de cooperar na sua igreja. Você tem condições de ser ativo na sua igreja. Você tem condições de ensinar pessoas mais novas, de ensinar pessoas que sabem menos. Você tem condições de começar um projeto de evangelização, de discipulado. Você tem condições de começar um projeto social na sua igreja. Condições corporativas, emocionais, educacionais, financeiras. O grande ponto é se nós, assim como Neemias, estamos focados nisso, se nós temos afeto por isso, se nós temos foco nisso, se nós estamos olhando para isso. A lição que Neemias deixa para a gente é sobre esse afeto que ele tinha com a origem dele, porque a nossa origem, no nosso novo nascimento, é a igreja, é o reino de Deus e não o reino do mundo. O nosso foco não deve ser o nosso trabalho como copeiro do rei nesse mundo. O nosso foco deve ser o reino de Deus e a igreja de Cristo Jesus. O ponto é se nós faremos esse ato diante da conscientização que Neemias teve de que nós temos a faca e o queijo na mão para cooperar no reino de Deus e não só de esquentar banco na igreja. Será que nós vamos tomar consciência de que existe sim uma responsabilidade por ter competência e condições para trabalhar na igreja de Cristo Jesus? Essa é a lição que o capítulo 1 de Neemias deixa para a gente.
E essa é a lição que eu quero compartilhar com você hoje. Você tem, em muitas situações, a faca e o queijo na mão, mas você tem a faca e o queijo na mão para ser uma pessoa atuante no reino de Deus dentro da sua igreja. Faça isso. Siga o exemplo de Neemias. Transformai-vos.